ia gravar. Então, o que a gente vai tentar fazer na aula de hoje é justamente tentar discutir um pouco isso, né? O quanto que as pesquisas mais recentes, as reflexões mais recentes, os movimentos sociais, o avanço dos movimentos sociais tem permitido a inclusão de novos personagens na história. Então, como que, por exemplo, as mulheres têm ganhado mais protagonismo, pelo menos do que antes, nos processos históricos. E aí a ideia é um pouco discutir um pouco com vocês isso também, né? Não só, vocês vão ver que a história, que a aula de hoje, assim, a ideia é que ela não seja só uma narrativa de uma biográfica, né? Não só a narrativa da Olympe de Gouges, a gente vai falar da história da vida dela e tudo, mas que a gente parta disso para pensar o próprio processo histórico, para pensar a produção do conhecimento histórico, para pensar e refletir sobre a história, né? Então é um pouco esse o objetivo. Eu vou começando aqui. Primeiro me apresentando, não sei se todo mundo me conhece, porque hoje tem um público um pouco mais diferenciado. Tem muita gente tem muitos alunos aqui, eu fico muito orgulhosa assim de meus alunos me aturando desde abril e estão aqui de novo na quarta-feira, mas tem gente que não me conhece, então vou me apresentar. Eu sou Natália, sou historiadora, sou professora de história. E a minha trajetória foi sempre da aula de história, assim. Então eu tenho um pezinho na academia, assim, é verdade. Fiz mestrado, estou fazendo doutorado, mas eu tenho os dois pés no ensino, assim. Tenho um na academia e os dois no ensino. Eu gosto muito de ensinar, assim, sempre fui professora de história. Dei aula para ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, todo tipo, quanto é tipo de ensino. E quando eu cheguei aqui em Paris para fazer o doutorado, né, eu pensei numa forma de tentar continuar sendo professora de história, que foi a de pensar aulas de história em Paris. Então, aulas de história para pessoas que viajam para Paris e querem aprender a história num ambiente, né, no próprio lugar onde a história aconteceu, a gente poderia dizer assim. Então, a ideia é justamente pensar a cidade como possibilidade de narrativa, né, histórica. Então, pensar a cidade como uma sala de aula, pensar, observar as coisas que a gente vê na cidade como narrativas históricas. A gente vai falar um pouco disso também, inclusive na aula de hoje, né? O quanto que um prédio pode ser narrativa histórica, uma estátua pode ser, uma rua pode ser, uma placa pode ser. Então, tudo isso podem ser janelas para a gente refletir sobre a história. E aí a minha ideia foi essa, né? Eu pensei em alguns temas, né? A ideia era sempre pensar em alguns recortes, ou seja, eu não tinha pretensão de fazer a pessoa conhecer toda Paris ou todo o processo histórico, mas alguns temas, e entre eles o tema da Revolução Francesa, que foi um tema que fez o maior sucesso entre os turistas, e eu fiquei super feliz, assim, confesso para vocês, porque a minha visão de professora de história era de que as pessoas não gostavam de Revolução Francesa, achavam um tema chato. E quando eu cheguei aqui em Paris, comecei a oferecer Revolução Francesa para os turistas, e vi o quanto que aquilo tinha de adesão, isso me deu uma alegria enorme de ver que não é bem assim, que as pessoas guardam um pouco aquilo que aprenderam na escola, fica um certo carinho ali, e depois, quando elas chegam em Paris, 20, 30 anos, elas querem voltar e reaprender a história da Revolução Francesa. E aí eu fui fazendo isso durante o ano de 2019, não só sobre a Revolução Francesa, mas sobre outros temas, a Paris da literatura, a Paris da Segunda Guerra Mundial também, dos impressionistas. Até que veio o confinamento, que impossibilitou os turistas de continuarem vindo para Paris e de alguma maneira, me forçou a pensar em novas alternativas de levar a história até as pessoas. E aí eu desenvolvi essa ideia de aproveitar tudo isso que eu estudei, porque, na verdade, assim, eu sempre dei aula de Revolução Francesa, mas nunca com essa intensidade, só para usar o exemplo da Revolução Francesa, né? Quando você está em sala, quando você está trabalhando como docente no Brasil, por exemplo, você dá aula de Revolução Francesa uma semana por ano. E olha lá, né? Porque você tem um currículo muito mais extenso do que isso. E quando eu cheguei em Paris, eu me vi numa situação de dar aula sobre Revolução Francesa toda semana. Então, isso me proporcionou um mergulho no tema que eu não tinha nos meus 10 anos de professora de história no Brasil, né? Me possibilitou, inclusive, conhecer novos autores, historiadores que publicam aqui na França e que a gente não conhece no Brasil, enfim. Então, me possibilitou um olhar muito mais rico. E aí, com a coisa do confinamento, me veio a ideia de criar, de produzir aulas online.
e de alguma maneira levar isso para mais gente, levar isso para gente que não vem para Paris necessariamente, não me conheceu aqui, mas que quer aprender sobre a Revolução Francesa e que pode se interessar pelo tema. Então daí surgiu, né, a ideia, e a ideia teve uma acolhida muito legal desde o início. Desde o início eu tive um público de pessoas que já apostaram na ideia, e algumas estão aqui até hoje, estão seguindo a proposta de aprender história online até hoje, tantos meses depois. E aí a gente foi desenvolvendo, foi falando de outros temas, foi pensando junto novos temas, e foi virando uma turminha. Assim, as pessoas, inclusive, as que estão em abril, desde abril, já se conhecem, já inclusive se sentem amigas, mesmo sem nunca terem se visto. Então foi um fenômeno super legal, foi a união de pessoas que adoram história, que estão espalhadas pelo mundo, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo. Então daí surgiu o projeto, e o projeto foi desenvolvendo. E aí vocês vão conhecer um pouquinho, quem não me conhece vai conhecer um pouquinho o que a gente faz e tudo, qual é o objetivo, qual é o estilo, né? O objetivo é justamente partir de determinados temas para refletir e para desconstruir determinadas coisas, para conhecer novos debates, para se aprofundar sobre questões que a gente não conhecia muito há um tempo atrás. E aí é nesse sentido que é interessante colocar o Olympe de Gouges no centro das nossas reflexões de hoje. Uma personagem que é mulher, né? Então a gente vai ver que eu vou começando logo a compartilhar a tela com vocês, para vocês verem o que eu preparei para vocês. Peraí, deixa eu só botar do início. Então, só um minutinho. Minha internet às vezes dá uma rateada, mas acho que vai funcionar. Bom, vou começar logo a compartilhar com vocês o que eu preparei. Então, bom, a ideia é falar exatamente, né, como eu comecei falando para vocês, é falar da Olympe de Gouges, falar da biografia dela, a gente vai falar também, mas não ficar só presa nessa narrativa biográfica e descritiva, né? Partir disso para refletir sobre essa questão do lugar das mulheres na escrita da história, na historiografia, né? Pensar o processo histórico como um todo a partir desse exemplo da biografia da Olympe de Gouges. É um pouco esse o objetivo da aula de hoje. E aí, bom, eu sempre gosto de fazer isso, assim, apesar de eu saber que o público que está assistindo a aula não é um público de historiadores, ainda assim eu acho muito interessante trazer para vocês quem são os historiadores que produzem esse conhecimento, ou seja, quando a gente está dando uma aula, montando uma aula sobre o Olympe de Gouges, sobre mulheres e história, a gente está provavelmente se baseando no trabalho de alguns historiadores, e é interessante a gente conhecer esses nomes, né? Quem são os pesquisadores que estão se debruçando sobre esses temas, e nesse caso uma pesquisadora, mais interessante ainda, uma especialista em história das mulheres, que chama Michelle Perrot, que fez esse livro chamado Les Femmes ou Le Silence de l'Histoire, ou seja, os silêncios da história. E aí o que eu proponho a vocês é justamente a gente pensar no silêncio como narrativa, pensar no não dito também como uma forma de dizer, e refletir sobre o porquê da ausência das mulheres na narrativa histórica tradicional. Né? Se a gente pensa a história que a gente aprendeu na escola, mesmo que eu aprendi, que tive na escola na década de 80 e década de 90, é uma história majoritariamente masculina. É uma história protagonizada geralmente por homens. Então, o que esses silêncios querem dizer também? Né? O que o silêncio, do ponto de vista do fato da história das mulheres não nos ser contada, o que isso quer dizer? É um pouco isso que a Michelle, essa provocação um pouco, que a Michelle Perrot faz para a gente, e é um pouco partindo disso que eu vou tentar construir com vocês uma reflexão que nos faça entender, por exemplo, por que a Olympe de Gouges não é conhecida. Né? Não sei, alguns de vocês talvez já a conhecessem de antes, mas a maioria das pessoas não a conhece. Né? A gente, quando estuda história da Revolução Francesa na escola, a gente não escuta falar das mulheres, do papel das mulheres nessa revolução. Né? A gente escuta falar dos jacobinos, dos girondinos, dos iluministas, do Robespierre, do Marat, do Danton, do rei, no máximo da rainha, né? Talvez a única mulher que esteja na narrativa tradicional sobre a Revolução Francesa seja a rainha, que na verdade é quem leva a culpa, né? É a que é a responsável por aquilo tudo, é o alvo de todos os ódios.
enfim, é talvez a única mulher que está presente nessa narrativa sobre a Revolução Francesa. Então, um dos objetivos é a gente, inclusive, refletir sobre isso, né? Por que essas mulheres estão ausentes? E aí a gente vai refletir sobre esse próprio processo de produção do conhecimento histórico, até chegar na reflexão sobre, ou no conhecer os detalhes sobre a história da Olympe de Gouges. E aí, bom, é um pouco o que eu perguntei para vocês, né? Estou mostrando alguns livros aqui, tem um livro em quadrinhos. Esses 2 livros, se eu não me engano, estão traduzidos, tá? Se vocês quiserem. Esse aqui chama Mulheres Acordem, né? É uma coletânea de textos da Olympe de Gouges, entre eles a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, que a gente vai ver que ela fez, numa sátira ao principal documento que sai durante a Revolução Francesa, que é justamente a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ela satiriza esse documento e diz, olha, as mulheres também precisam de direitos, né? Não são só os homens e os cidadãos. Então esse é o principal texto dela, mas ela tem outros. E essa coletâneazinha aqui traz alguns desses textos. Essa coletânea está em português também, está traduzida, se vocês quiserem. E esse aqui, se eu não me engano, é uma história em quadrinhos sobre a Olympe de Gouges. Que também eu sei que está em português, porque eu tenho algumas alunas que, inclusive, já compraram. Porque na aula de Revolução Francesa a gente fala um pouquinho dela, então teve gente que se interessou e já foi atrás. E eu sei que tem em português. Então, por que não conhecemos, né? Porque, na verdade, é um pouco que eu já comecei a adiantar para vocês, né? A narrativa histórica tradicional é uma história protagonizada por homens. Né? É uma história na qual a mulher está ausente. Existe uma ausência da mulher na narrativa histórica tradicional. E o que é interessante, né? E por que é importante recuperar essas narrativas? Entre outras coisas, porque se a gente, de alguma maneira, está envolvido, né? Todos nós estamos envolvidos no presente, num processo de disputa dessas narrativas, ou acreditando que é necessário lutar por uma sociedade mais igualitária, pela igualdade de gênero, né? Pela igualdade entre homens e mulheres, isso passa pela produção de narrativas históricas também mais igualitárias. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? O fato das mulheres estarem apagadas do processo histórico está relacionado ao fato das mulheres historicamente estarem num lugar de desvantagem, desigualdade em relação aos homens. Então, a luta por uma sociedade na qual as relações de gênero sejam mais igualitárias passa pela produção de narrativas que recuperem esse lugar histórico da mulher. Isso aí não tem dúvida, né? Então é nesse sentido que é importante conhecer essas histórias e é nesse sentido que a gente não as conhece também. Porque a gente herda, de alguma maneira, um passado, aí, um legado de uma sociedade muito desigual do ponto de vista das questões de gênero. Então é um pouco isso que está dito lá, inclusive na introdução do textinho. Eu vou tentar traduzir para vocês tudo que tiver em francês, assim. Boa parte dos textos que eu uso estão em francês porque é um pouco que eu tenho acesso aqui, mas eu vou tentar traduzir para quem não fala francês, né? Então o que a autora da introdução àquele livrinho da Olympe de Gouges vai dizer é que ela era completamente esquecida, né, até algumas décadas atrás, né, um personagem esquecido da história. Ela, no entanto, apesar de ser esquecida, ela faz parte, é parte importante da história das mulheres durante a Revolução e do que a gente pode pensar como as primeiras feministas, né? E aí, só para vocês saberem, em 1989, o que é 1989? É durante as comemorações dos 200 anos da Revolução Francesa. Houve uma demanda que veio da parte de historiadoras mulheres, de intelectuais mulheres, pela inclusão da Olympe de Gouges no Panteão. Inclusive, o Panteão tem tudo a ver com a Revolução Francesa, né? Esse prédio, essa instituição que visa celebrar os grandes nomes, os grandes vultos da história francesa. Isso é uma criação da própria Revolução Francesa. E alguns dos seus nomes masculinos, como por exemplo Robespierre, vão para lá desde o início. Né? Os iluministas vão para lá desde o início. A Olympe de Gouges, apesar de algumas historiadoras e de ter tido todo um movimento pela inclusão dela em 1989, ela não conseguiu, ela não entrou no Panteão. Mas, apesar disso, a gente pode pensar que esse movimento feminista, essa transformação do mundo, né, como é que eu vou dizer? Essa ânsia essa luta por um mundo mais igualitário do ponto de vista das questões de gênero, ela rendeu seus frutos. Porque hoje a gente vê escolas, a gente vê teatros, a gente vê salas que tem o nome da Olympe de Gouges. E aí eu trouxe aqui uma sala no 11º arrondissement, que leva o nome da Olympe de Gouges, uma sala importante, então, em Paris. Tem um teatro aqui,
também, que leva o nome do Olympe de Gouges, tem escolas, tem, enfim. Hoje há lugares de memória associados a ela, né? Há narrativas na cidade que nos possibilitam pensar na Olympe de Gouges. Então, isso significa que já houve algum avanço no sentido de se pensar também a história a partir de um protagonismo feminino. E aí, bom, que de novo, né, tem um bustozinho dela e a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, que a gente vai ver que foi o que ela fez, isso tem lá na Assembleia Nacional. Só para vocês saberem, o Palais Bourbon, que é a sede da Câmara dos Deputados até hoje na França, ele vira, esse prédio, ele vira a sede da Câmara dos Deputados desde a Revolução Francesa. Então, ele é um prédio muito simbólico, que remete, inclusive, à própria Revolução Francesa, que cedia essa noção de legislativa, essa noção de democracia. Né? Hoje, na verdade, a nossa aula nem vai ser tão focada em pensar o processo histórico da Revolução Francesa. Mas é claro que a gente vai falar dele, porque a Olympe de Gouges fez parte disso, né? Mas quando se pensa a Revolução Francesa, se pensa num processo histórico que inaugurou o que a gente pensa como alguns dos grandes pilares das sociedades contemporâneas. Entre eles, a noção de igualdade perante a lei, de uma sociedade baseada numa Constituição, de direitos humanos, de democracia, tudo isso que vem aí no bojo da Revolução Francesa. Né? E esse prédio é o prédio que cedia aí uma das primeiras assembleias legislativas da história da França, ainda durante a Revolução Francesa. Né? A Assembleia Legislativa migra para esse prédio, que chama o Palais Bourbon, e no qual até hoje trabalham os deputados da França, né? O legislativo francês. E nesse prédio há uma homenagem ao Olympe de Gouges. Então, é sinal de que houve algum avanço no sentido, né, todo esse trabalho de intelectuais, todo esse trabalho de historiadores, no sentido de visibilizar essas histórias que foram apagadas. Ora, isso deu algum fruto, porque já há hoje na cidade de Paris algumas referências a essa história, a essa biografia, a trajetória dessa mulher. A gente está, de alguma maneira, tentando romper com essa visão de uma história essencialmente masculina, né? E aí, só trazendo para vocês o que a Michelle Perrault vai dizer, né? Ela que escreveu um livro sobre a história das mulheres, ela vai dizer, a gente vai ver, né, daqui a pouco, por que a história, quando ela surge como disciplina, e ela surge no século XIX, ela surge como uma disciplina essencialmente masculina, de um lado produzida por homens, e de outro lado cuja narrativa é só masculina, ou seja, quem escreve a história são os homens no século XIX, são os homens que são os historiadores, né? São eles que são os intelectuais, e a história que eles escrevem é uma história protagonizada só por homens. A gente vai ver que isso vai mudando ao longo com o passar do tempo, né? A própria escrita da história ela vai se transformando ao longo do século XX. Há uma série por exemplo, há o advento, o que a gente chama de escola dos análises, né? Que são uma nova corrente de historiadores que surge em meados da década de 20, que vão, de alguma maneira, tentar desconstruir a visão de história que existia até o século XIX. E isso permite que outros temas que não eram considerados históricos passem a ser vistos como temas históricos. E aí, no bojo disso, uma geração de mulheres, ali nos anos 50, 60, 70, vai começar a trazer a questão da história das mulheres para o centro do debate historiográfico. E aí o que a Michelle Perrault vai dizer é que a figura da estudante feminista é importante nesse sentido, né? A mulher que é estudante de história e que ao mesmo tempo participou do Maio de 68, se mobilizou pelas questões de gênero, está envolvida no movimento social, ela vai fazer dessa questão, que é a questão de gênero, uma questão de estudo para si própria, né? Uma questão para o seu doutorado, para o seu pós-doutorado. Ela vai levar isso para a universidade. Então, isso, de alguma maneira, vai ser uma parte importante nesse processo de rompimento com essa invisibilidade em relação à história das mulheres. E aí, uma frase que eu né, copiei mesmo, que eu transcrevi do que a Michelle Perrault vai dizer, é exatamente isso. Né? As mulheres tomaram consciência que o esquecimento, ou seja, o apagamento da história das mulheres, é parte desse processo de perda da nossa identidade coletiva. Então, que nesse sentido é importante recuperar essas histórias, a história das mulheres, para que a gente consiga se recolocar aí nesse lugar de forma mais igualitária, né, do ponto de vista da sociedade. E aí, só para vocês entenderem por que a história, quando ela nasce no século XIX, ela nasce como uma história masculina, né? Porque a própria concepção, a história, ela nasce em meados ali do século XIX, eu digo a história
enquanto disciplina acadêmica, né? A história sempre houve, a gente vai pensar em Heródoto na antiguidade, uma série de escritores que escreveram sobre a história, né? Mas a história enquanto disciplina acadêmica universitária, que se pretende científica, ela surge no século XIX, na Europa. E ela surge ligada a determinadas premissas. Né? Se a gente pensa no que é o século XIX do ponto de vista da produção de conhecimento, a gente pensa em todas essas áreas do conhecimento que estão nascendo, elas estão nascendo com a pretensão de serem reconhecidas como áreas que são científicas, como conhecimentos que são científicos. Por quê? Porque é o status de conhecimento científico que te dá legitimidade, que te dá importância, que te dá um lugar ali, né? Então você precisa ser um conhecimento sério, um conhecimento cientificamente comprovado, é um pouco isso, né? A gente usa esse termo quase como sinônimo de verdade. Se é cientificamente comprovado, é verdade, né? Isso é alguma coisa que é uma herança do século XIX. E aí as disciplinas que estão surgindo no século XIX, elas surgem com essa pretensão. Não só a história, como a sociologia, a antropologia. É necessário haver um método científico ali que de alguma maneira dê corpo à produção desse conhecimento. E a história faz parte disso. Então, a história, para ser considerada científica, ela, de alguma maneira, incorpora determinadas premissas que serão vistas como quase que negociáveis, né? Entre elas, essa ideia, né, de que então a história tem que se basear em fatos científicos, ela tem que ser imparcial, ela tem que ser baseada em documentos oficiais e escritos. Ou seja, primeiro essa visão de uma história que é um mero relato do que aconteceu, né? Que não tem ali a opinião do historiador, ela é só uma transcrição de relatos, e que para que isso seja feito de forma mais imparcial possível, ela tem que ser baseada em documentos oficiais e escritos. O que isso gera como consequência? Quais eram os documentos oficiais e escritos do século XIX? Ora, relatos de batalhas, cartas diplomáticas, né? Cartas trocadas entre presidentes, entre representantes do executivo. Então, essa história do século XIX, que é produzida a partir dessa concepção, é uma história que naturalmente exclui as mulheres. Porque as mulheres estão excluídas da guerra, as mulheres estão excluídas da diplomacia e estão excluídas da política no século XIX. Né? As mulheres não fazem parte da política, nem da diplomacia e nem da guerra no século XIX. Então, naturalmente, uma consequência natural dessa concepção de história que nasce no século XIX é a exclusão das mulheres. Né? Essa história das batalhas, eu até botei essa imagem aqui de uma batalha, né? Porque essa história antiga, não sei se vocês têm essa visão, mas, por exemplo, os meus avós, quando me perguntavam, né, o que eu tinha aprendido de história, o que eu tinha para ensinar de história, para eles, história é narrativa de batalha, ou narrativa da trajetória de reis, né? Da vida dos reis, do governo dos reis. Então, a história, como ela era pensada tradicionalmente, era uma história político/militar. E esses eram espaços que, obviamente, as mulheres estavam fora no século XIX, né? Então, isso já gera uma exclusão das mulheres da narrativa histórica. De um lado, a história escrita por homens, né? O que a Michelle Perrault vai dizer, né? A profissão de historiador era uma profissão masculina, de historiadores que escreviam a história no masculino. E os campos que eles abordavam eram campos da história política, militar, diplomática, de novo, masculinos. Isso vai começar a mudar quando? Quando acontece esse processo que eu comentei com vocês, que é um processo de quase que de revolução historiográfica, no qual, né, que isso aí, de alguma maneira, isso surge a partir de historiadores jovens franceses, que vão formar uma escola chamada Escola dos Análises, entre eles o Marc Bloch e o Fernand Braudel. Talvez, se vocês são do campo de humanidade, já talvez tenham ouvido falar ou não, mas isso não é importante. O importante é que esses historiadores, alguns inclusive tiveram na USP, fundaram a USP, né, viveram aqui, o Lévi-Strauss, por exemplo, não é historiador, mas fazia parte desse grupo de intelectuais, vieram para o Brasil como jovens intelectuais franceses, fundaram a USP e tudo. Eles estão pensando o conhecimento acadêmico a partir de novos parâmetros. Eles estão propondo uma revolução na forma como se pensa o conhecimento. Né? E aí o que o Marc Bloch, por exemplo, que é o historiador, vai dizer é que a história, que a imparcialidade não existe. Não existe isso, né? Que sempre quando a gente escreve sobre a história, a gente não tem como se dissociar de quem a gente é, de onde a gente nasceu, né, do país, de quem a gente é filho, da nossa visão de mundo. A gente não consegue se dissociar da nossa visão de mundo na hora de escrever sobre alguma coisa. Não existe essa história que paira, né?
Existe uma história que é narrada por pessoas, e essas pessoas têm visões de mundo, ainda que a gente ache que vai se dissociar delas se seguir determinados métodos. O Mark Bloch vai dizer que não, que a imparcialidade não existe, e que, portanto, não faz o menor sentido essa ideia de que a gente precisa ter um distanciamento para tratar da história. Ele vai dizer que não, que a gente não vai ter distanciamento nunca. A gente pode falar da história do tempo presente ou pode falar da história da Grécia Antiga, que a gente vai, de alguma maneira, falar a partir do nosso lugar de fala, ou seja, a partir do nosso olhar. Né? E é nesse sentido que há tantos debates entre os historiadores, né? Porque os historiadores têm os seus lugares de fala, têm as suas formas de olhar, que nem sempre são as mesmas, têm as suas referências, que nem sempre são as mesmas. E a partir disso ele vai dizer, inclusive, que também não faz o menor sentido pensar uma história como sendo uma disciplina que só é legítima se ela é baseada em documentos escritos. Ora, ele vai dizer que o que não é escrito também conta história. Se a gente pensa nas pinturas rupestres, se a gente pensa, né, na história oral, na entrevista, se a gente pensa nas imagens, né, se a gente pensa, por exemplo, nas telas impressionistas, o quanto que as telas impressionistas nos ajudam a compreender a sociedade francesa de finais da década do século XIX, ou do século XIX. Então, o quanto que aquela narrativa que não é escrita é narrativa histórica. A própria arquitetura é narrativa histórica, os prédios, as ruas, as estátuas. Por que se constrói uma estátua de fulano, não de Beltrano? Ora, isso diz alguma coisa sobre a história. Então, não faz sentido pensar a história como só sendo legítima quando ela é produzida a partir de documentos escritos. Isso é desconstruído a partir dessa nova corrente que vem no século XX. E aí isso possibilita que as mulheres entrem na história. Por quê? Porque as mulheres não estão nos documentos escritos oficiais, mas se você procurar produzir conhecimento histórico a partir de outras referências, você pode sim falar das mulheres. Né? Você pode falar das mulheres se você pensa na literatura, você pode falar das mulheres se você pensa numa série de outras referências. Então, isso possibilita que surjam intelectuais, historiadores, no primeiro momento são mulheres, não é à toa, né? Que vão sim pensar a história das mulheres como um campo que é legítimo de ser estudado do ponto de vista da historiografia. Então, isso vai acontecer mais a partir de meados do século XX. Então, a gente está aí há um pouco 50, 60, 70 anos tentando romper com esse processo de invisibilização das trajetórias femininas ao longo da história. E isso foi possível graças a uma renovação do próprio conhecimento historiográfico. Né? E aí, bom, só para mostrar para vocês a história do século XIX, né? Um dos grandes historiadores do século XIX é o Michelet, que escreveu, inclusive, sobre a Revolução Francesa. E é curioso que ele vai falar sobre a mulher, ele vai ser até inovador para a época dele, que ele vai trazer a mulher para a narrativa histórica. Ele vai dizer que as mulheres participaram, sim, da Revolução Francesa, mas se de um lado ele reconhece esse lugar da mulher durante a Revolução Francesa, de outro, ele reforça um imaginário, todo o imaginário que existia sobre a mulher no século XIX, que é a ideia de que a mulher não é razão, a mulher é emoção, né? A mulher é o irracional, é a família, é o instinto. Então ele vai dizer, ora, a mulher foi muito importante, porque a mulher foi a Versalhes, né? Exigir o pão dos reis, dizer que as pessoas passam fome. Por que a mulher foi? Porque ela é instintiva, é o instinto de família, é a defesa da família, é a defesa dos seus que estão passando fome. Então é legal porque essa contribuição aí do Júlio Michelet no século XIX, ela nos ajuda a pensar duplamente isso que a gente está refletindo. Né? De um lado, ele traz a mulher para a narrativa, mas de outro lado, ele reforça todo o imaginário que foi construído sobre a mulher no século XIX e que, de alguma maneira, é justamente o que fundamenta a exclusão da mulher. Porque a gente vai ver que qual é o argumento que está por trás da exclusão da mulher do processo político por todo esse tempo, né? Por que a mulher vai ser impedida de votar, de ser eleita, de participar do processo político francês, por exemplo, já que a gente está falando da França, né? O argumento vai ser que, ora, a política é a arena da razão. E a mulher é emoção, ela não é razão. A mulher é instinto. A mulher, portanto, ela deve ficar na casa. O espaço da mulher é o espaço do privado, enquanto o espaço público é um espaço que tem que ser dominado pelo masculino.
Então, essa é uma narrativa que se constrói sobre a mulher no século XIX, que de alguma maneira está muito presente aí, inclusive durante a Revolução Francesa. É muito legal a gente pensar na Revolução Francesa como esse momento histórico contraditório, em algum sentido, né? Porque é um momento histórico que abre possibilidades para a humanidade, entre aspas, ao mesmo tempo que fecha essas possibilidades para as mulheres. Então, que possibilita, né, a um conjunto maior da população a possibilidade do voto, os direitos políticos, a democracia, as liberdades, a república, mas ao mesmo tempo que possibilita isso para os homens, exclui as mulheres desse processo. E qual é o argumento que fundamenta essa exclusão? A ideia de que a mulher ela é feita para atuar no espaço do privado. É a família, são os cuidados, é a maternidade, porque a mulher é instintiva, ela é o amor, ela é a emoção, e ela não é a razão. A razão não é o espaço para a mulher. Então percebam como é importante ainda hoje, no século XXI, a gente combater de alguma maneira esse discurso. Quantas vezes, só para fazer um link entre passado e presente, né? Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, não, mas é muito importante mais mulheres na política, né? Porque quanto mais mulheres tiverem na política, mais doçura, né? Mais compreensão, a mulher é mais compreensiva, ela é mais sensível, ela escuta. Ora, isso de alguma maneira está reforçando um determinado imaginário sobre a mulher que é construído desde sempre, que coloca a mulher num lugar que é um lugar diferente do lugar do homem, né? É como se a mulher fosse menos racional. E o que a gente pensa como um elogio, né, é mais doçura para a política, é mais leveza. De alguma maneira isso está sendo reforçado. Ou a ideia de que a mulher, para se afirmar, quantas mulheres, né, querem se afirmar na política? Isso eu não estou nem criticando como estratégia, não, porque eu acho que a gente precisa usar o que tiver à nossa mão para conseguir chegar nos lugares que nos foram negados historicamente. Mas a gente pensa, a maioria das mulheres, para inclusive tentarem forjar uma boa imagem sobre si, aparecem com a filha, amamentando, são mães de família, né? A questão da maternidade ela é definidora para a mulher. Se a mulher não é mãe, ora, tem alguma coisa ali que não está certo com ela, porque a gente foi predestinado para isso, né? Então a gente tem que romper ainda com isso no século XXI. Percebam como a história é feita de processos de longa duração, né? Como não é simples romper com essas questões, romper com esses legados, com o peso desses legados. E aí, bom, isso aqui é uma imagem, só para vocês saberem, de um filme que chama Revolução em Paris, em português, que é um filme bem interessante, que trata da Revolução Francesa. Passou no Festival Varilux há uns 2 anos, eu não sei se está no Now, ou se está disponível ainda no Brasil, mas é um filme legal, porque é um filme no qual o roteirista, o cineasta, trouxe um pouco a historiografia para dentro da história que ele quis contar, e de alguma maneira deu mais protagonismo para as mulheres, ele de alguma maneira está dialogando ali com uma historiografia mais recente quando ele trata da Revolução Francesa. Então essa é uma cena, por exemplo, na qual as mulheres invadem lá a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha sido fundada em Versalhes, durante a reunião dos Estados Gerais, não sei se vocês lembram disso, bem no início da Revolução Francesa, né, quando o rei convoca a reunião dos Estados Gerais para rediscutir a questão da dívida, dos impostos e tudo na França, isso em 1789. E aí os deputados do terceiro estado, que eram burgueses, né, majoritariamente burgueses, eram aqueles que não tinham os privilégios, que tinham que pagar impostos e tudo, eles se revoltam contra as decisões que são tomadas nessa reunião, e eles saem dessa reunião, vão para uma sala anexa, que é uma sala que chama Salle du Jeu de Paume, que era uma espécie de tênis que existia na época, né, um esporte, era uma sala usada pelo rei, que ficava do lado do Castelo de Versalhes. Eles vão para essa sala anexa e se decretam em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, se fecham ali e dizem que só vão sair dali quando tiverem escrito uma Constituição que limite os poderes do rei, né, para o rei não cometer mais excessos como ele vinha cometendo. Então, esse é um pouco o primeiro capítulo da Revolução Francesa, né? E aí, 2, 3 meses depois do início dessa reunião, as mulheres invadem essa sala, elas vêm de Paris andando numa marcha feminina, inclusive segundo o Marc Ferraud, que é um historiador, um grande especialista em história da França, um dos grandes historiadores franceses vivos, ele vai dizer que esse é o primeiro momento em que a mulher aparece como um grupo coletivo,
fazendo parte do processo histórico, né? De alguma maneira aparecendo no processo histórico. Então as mulheres vão lá, invadem essa assembleia, porque querem pão, porque querem exigir não só o pão, mas querem exigir a volta do rei a Paris, que o rei e a rainha voltem para Paris. Por que isso? Porque o rei e a rainha em Versalhes, eles estão, de alguma maneira, isolados. Né? Paris é um centro de pressão, uma panela de pressão muito maior. O povo está em Paris, os sans-culottes estão em Paris. É em Paris que o bicho pega fogo. Então, se o rei e a rainha ficam em Versalhes, eles estão, de alguma maneira, poupados ali, né? Eles estão mais isolados, na verdade, do centro dos acontecimentos. E aí, essas mulheres que vão até Versalhes, elas vão para exigir que o rei e a rainha fiquem em Versalhes, estejam ao lado do povo, né? De alguma maneira, não se isentem de todo esse processo histórico que está acontecendo na França, e os reis vão acatar. Então, na verdade, essa ação feminina e coletiva é uma ação importantíssima para o desenrolar da Revolução Francesa. O rei e a rainha são obrigados a deixarem Versalhes e a se instalarem em Paris, graças a uma mobilização que vem das mulheres, né? E aí eu trouxe para vocês só um trechinho de alguns dos textos que eu li para compor essa aula, que vão dizer justamente isso, né? As mulheres, elas querem muito fazer parte da Revolução Francesa, elas querem ter sua voz ouvida, elas se organizam, seja coletivamente, seja individualmente, alguns nomes a gente conhece, como o nome da Olympe de Gouges, mas o resultado da Revolução Francesa qual vai ser? Vai ser um silenciamento das mulheres. Então, no final das contas, a Revolução Francesa ela vai consolidar garantias para os homens, né? Vai ampliar os direitos dos homens, dos homens que eram pobres, dos homens que não eram nobres, eles vão ter acesso ao voto, né? A monarquia vai ser deposta, vão se aprovar constituições, direitos, liberdade, mas as mulheres estão excluídas de praticamente tudo isso. Então, essa, de alguma maneira, é a contradição da Revolução Francesa, né? Essa é a face, talvez, não tão libertária assim, do que ela foi. E aí, só para explicar para vocês o título que eu coloquei, é justamente razão e emoção, o público e o privado, a casa e a rua. Argumentos que sustentam a exclusão. É um pouco isso, né? A mulher é a emoção, enquanto o homem é a razão. E a política é o terreno da razão. Então, a arena pública é uma arena masculina. A mulher ela tem que ficar restrita à arena do privado, a casa. A rua é do homem, a casa é da mulher. A família é da mulher, né, a sociedade como um todo, a decisão sobre as questões coletivas é do homem. Porque o homem, sim, é racional, enquanto a mulher é só emoção. Então, isso é uma construção discursiva e narrativa sobre a mulher com a qual a gente tem que se defrontar até hoje, né? Várias vezes a gente está discutindo com alguém, a gente é chamado de histérica, é chamado de maluca, né? A gente perdeu a razão. Então percebam como isso, nada disso é acidental, né? Tudo isso tem fundamentação histórica e a gente está um pouco se batendo contra isso até hoje. E aí, só para vocês saberem, né, que exatamente isso que eu falei para vocês, né, eu vou ler um pouquinho, né, em 1792, a França, né, que em consequência da Revolução, ela vai se dotar de um novo sistema político e democrático, a Primeira República. Então, a Primeira República que se proclama na história da França, se proclama durante a Revolução Francesa. Não sei se vocês sabem disso, quem sabe um pouquinho mais de história da França sabe que a França se conta por repúblicas, né? Então, a República do Macron, por exemplo, é a Quinta República. Vocês poderiam pensar, o que é isso? Quinta República, quarta, terceira? É porque eles vão contando todas as vezes em que a República foi proclamada e depois foi interrompida, ou por um império, ou por uma ditadura, enfim. Então, a primeira república da história da França foi a República Jacobina, que foi proclamada justamente durante a Revolução Francesa. E aí ela é um símbolo dessa ampliação de direitos, né? Dessa ideia de cidadania, dessa ideia de liberdade, de igualdade, de constituição, de representação democrática. E olha, é justamente essa mesma Constituição de 1792, da primeira república da história da França, que exclui as mulheres, que não reconhece às mulheres, por exemplo, o direito ao voto e o direito à cidadania. Ainda que reconheça algumas coisas, como resultado de lutas femininas, inclusive luta da própria Olympe de Gouges, como, por exemplo, o direito ao divórcio.
Claro, é uma coisa que não vai ser mantida, né? Depois que vem o Napoleão, depois que tudo isso, esse processo vai avançando da história da França, isso aí vai ser retirado. A mulher vai recuperar o direito ao divórcio na França muito depois. Mas durante a Revolução Francesa isso é reconhecido como resultado de lutas femininas. Mas no final das contas a mulher sai em desvantagem, as mulheres tentam, elas se mobilizam para se fazerem ouvir durante a Revolução Francesa, mas no final das contas elas são silenciadas. A verdade é essa. Há um silenciamento dessas vozes e todas essas benesses aí dessa democracia que se constrói a partir do século XIX exclui as mulheres. E aí, só para vocês entenderem as imagens que eu coloquei, aqui é a sala, que chamava essa sala? Sala do Manege. Era uma sala que ficava ali do ladinho do Palais de Tuileries. Só para vocês saberem, em Paris, esse palácio não existe mais. Esse palácio ficaria na frente de onde hoje é o Louvre. Para quem conhece Paris, ele foi incendiado durante a Comuna de Paris, não existe mais. Mas era aqui que os reis moravam. Então, quando os reis são pressionados pelas mulheres, como eu falei para vocês, para virem para Paris, eles vão se instalar aqui, no Palácio de Tuileries. E como pensem o seguinte, né? Até a Revolução Francesa, o rei ele é o depositário de todo o poder político da nação. O poder político está concentrado na figura do rei, na pessoa do rei. Ele é o representante de Deus na terra. Né? A legitimidade para o exercício desse poder está na figura dele. Mas vem a Revolução Francesa para transformar justamente isso, com a ideia de que o que os revolucionários vão dizer, né? O que vai estar lá dito na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão? Vai estar dito que a soberania reside na nação e não na figura do rei. Ou seja, o poder emana da nação e não da figura do rei, não da ideia do direito divino, de Deus, de nada disso. Então o rei agora tem que partilhar esse poder com o representante dessa nação. Quem são esses representantes? São os deputados, né? São o legislativo. E aí, quando o rei ele é obrigado, ele se vê obrigado a se mudar para Paris, ora, ele já não é mais sozinho depositário desse poder político. Então, se ele vai para Paris, ele não é mais o corpo político da nação. Ele agora é o corpo político, ele divide isso com o legislativo. Então, se ele vai, se o corpo dele vai para Paris, o legislativo vai junto. Sai de Versalhes e vai junto. Então, vai se instalar nessa sala que chamava a Sala do Manege, que foi demolida para que se construísse a Rua de Rivoli, que é, né, uma das principais ruas de Paris, super turística, construída pelo Napoleão. Ele, para construir a Rua de Rivoli, ele destrói a Sala do Manege, que foi a sala onde foi proclamada a primeira república da história da França. Então, eu coloquei essas imagens aqui só para vocês verem geograficamente aonde isso foi, né? Foi dentro dessa sala aqui que se proclamou a Primeira República, que de alguma maneira ampliou direitos, né, liberdades, igualdades, tudo isso que a gente sabe, mas que excluiu ao mesmo tempo a mulher desse processo aí, nesse processo contraditório que a gente está tratando aqui. E aí, só para vocês verem como as iniciativas foram muitas, né? A gente vai falar daqui a pouco, né, da nossa personagem principal, que é a Olympe de Gouges, mas o que eu quero que vocês tenham como em mente é que, na verdade, não houve só mulheres burguesas e aristocráticas querendo, de alguma maneira, participar da Revolução. Porque isso é uma reflexão legal para a gente fazer também, né? Há um recorte aí de gênero, a gente precisa fazer um recorte de gênero para pensar a história, mas precisa também fazer um recorte de classe. Em que sentido? Quando a gente pensa na mulher francesa pobre, essa mulher perde o nome, ela perde o protagonismo, ela perde a individualidade. A gente não sabe mais quem ela é. A Olympe de Gouges, por exemplo, a gente está recuperando essa narrativa. A gente sabe a trajetória biográfica dela. A gente sabe o nome dela. Mas a mulher sans-culotte, a gente não sabe. A gente só sabe que as sans-culottes participaram. Então, isso, de alguma maneira, também ajuda a gente a entender, né? Que essa mulher, que além de ser mulher, ainda é da classe popular, ela sofre quase que uma dupla exclusão, né? A gente não sabe o nome delas, mas a gente sabe que elas coletivamente participaram sim. E que não houve só tentativas ou participação na Revolução Francesa de mulheres da burguesia e da aristocracia, não. Houve também participação de mulheres do povo. E um dos exemplos é esse, né, dessa sociedade que era chamada o Clube Patriótico das Mulheres, de 1793, que foi fundada aí por essa mulher chamada Pauline Léon, que era uma chocolatière, e pela Claire Lacombe, que era uma atriz. Então, que é um grupo feminino, que está pensando as questões femininas, está pensando as questões de gênero, que está querendo que as mulheres tenham a sua condição de cidadania reconhecida, que está querendo porte de armas para as mulheres, que as mulheres possam pegar em armas e também lutar pela revolução. Isso é muito revolucionário, gente. Só para vocês terem uma ideia,
só contando um caso pessoal, eu quando cheguei aqui para o doutorado, fiz uma disciplina sobre resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, Segunda Guerra Mundial, hein, gente? A gente já está falando de 1945, 1940, século XX. Mesmo as mulheres que eram resistentes, dificilmente era dado a elas o porte de armas. As mulheres que eram resistentes, elas trabalhavam fazendo comida para os homens, escrevendo os textos que os homens depois iam assinar, né, arrumando a casa que os homens moravam. Dificilmente era elas que pegavam em armas e iam lá participar do combate. Então percebam como isso é revolucionário, as mulheres no século XVIII pedindo porte de armas. Então são mulheres que estão querendo sim ter a sua voz ouvida, estão querendo sim participar desse processo, mas vão ser silenciadas no final das contas, né? Nada disso vai ser reconhecido. Mas é importante saber que elas estiveram lá e que elas participaram e quiseram fazer, né? E aí, bom, aí a gente já vai entrando mais na biografia mesmo da Olympe de Gouges, né? Que na verdade o nome dela era Marie Gouges, que nasce lá, né, nessa cidade, Montauban, em 1748. Então, é uma mulher que vai estar aí com 40 anos, 41 anos, quando chega a Revolução Francesa. Ela não é de Paris. É uma mulher que tem uma origem burguesa, que tem uma origem, de alguma maneira, social um pouco mais elevada. Não é uma mulher de classe popular. E aí a biografia dela ela se casa muito jovem, com 17 anos, com um homem muito mais velho do que ela, 30 anos mais velho que ela, um homem rude, ela tem logo um filho que chama Pierre, e logo depois do casamento o marido vem a falecer e ela fica viúva. E aí ela resolve, depois dessa viuvez, ela não se casa de novo, para não perder o direito a escrever, por exemplo, a escrita, ser escritora, a produzir, a escrever artigos. Porque, de acordo com a lei da época, para que uma mulher pudesse escrever, ela precisava da autorização masculina. Então, ela resolve não se casar, ela é uma mulher super progressista para a época, ela tem relacionamentos que ela não quer oficializar, né? A pessoa que ela conhece lá, o amante dela quer se casar com ela e ela não quer casar, porque ela sabe que se ela casar, ela vai perder a autonomia sobre a produção da escrita dela. Então ela nunca mais vai se casar e vai, ao mesmo tempo, se mudar para Paris. Depois que ela fica viúva, ela leva o filho, vai para Paris se encontrar com a irmã. E lá, quando ela chega em Paris, ela vai passar a frequentar a corte, ela vai passar a frequentar aquela sociedade que é muito mais diversa, né? O Paris é onde tudo acontece, na França, né? Ela vai, ao mesmo tempo, oferecer uma educação super, super de qualidade para o filho dela e vai começar a escrever peças de teatro. A Olympe de Gouges é uma autora de peças, de inúmeras peças de teatro. Eu achei incrível que uma das peças, inclusive, ela vai conseguir que seja aprovada pela Comédie Française, que é justamente o teatro oficial da França, desde Luís XIII. Né? Lembrem que o teatro na França, ele é uma forma, ele está associadíssimo ao Estado. Né? O teatro ele é sustentado pelo Estado, ele, de alguma maneira, o Estado é o mecenas daquilo, né? Porque o teatro, de alguma maneira, é a afirmação dos valores da cultura francesa. E ela consegue a aprovação de uma peça dela para a Comédie Française, mas a peça não vai ser, no final das contas, nunca vai ser, não vai ser encenada. Só vai ser encenada, de fato, quando vem a Revolução Francesa, porque é uma peça muito progressista para os padrões da Comédie Française. É uma peça que faz críticas à escravidão, é uma peça que faz críticas aos costumes da sociedade da época. Então, uma peça mal vista pelos próprios atores. Ela está sendo muito progressista para o tempo dela nas críticas que ela está fazendo, e no final das contas a peça não vai ser rejeitada. É esse nome da peça, inclusive, Zamor e Mirza. Então, só para vocês saberem, né? Ela escreve muito, mas as peças dela não são muito encenadas, justamente porque vão tratar de assuntos bastante avançados para a época. Ela é, por exemplo, uma crítica ferrenha da questão da escravidão. Ela, inclusive, ela não vai entrar, nessa época tinha uma sociedade chamada Sociedade dos Amigos dos Negros, né? Société des Amis des Noirs. Ela não vai entrar porque ela não pode entrar como mulher nessa sociedade, mas ela vai se corresponder com os membros dessa sociedade, e ela é alguém que está muito, muito mobilizada por essa questão do fim da escravidão, porque ela, de alguma maneira, coloca as mulheres no mesmo patamar dos negros.
né, como dois grupos que são socialmente excluídos, dois grupos que são marginalizados. Ela, de alguma maneira, tem uma empatia ali com os escravos, porque ela se vê na condição de mulher também proibida, também subjugada, também diminuída numa série de aspectos. Então, ela se mobiliza também com essa questão em relação à questão da libertação da escravidão. Inclusive, vai fazer com que ela seja uma grande admiradora do Lafayette, que é um general francês que luta pela independência dos Estados Unidos, que depois luta durante a Revolução Francesa, né? É um dos revolucionários, né? Ela vai ser uma das grandes admiradoras do Lafayette, justamente porque ele é um dos fundadores da Sociedade dos Amigos dos Negros, dessa sociedade contra a escravidão, portanto, que é fundada na França. E aí ela com Condorcet. O Condorcet é um filósofo, né? Um filósofo iluminista, um dos grandes matemáticos da época, um girondino, né? Um dos membros dos girondinos. Eu quando dou aula de Revolução Francesa, sempre gosto de trazer isso, porque não sei se vocês aprenderam assim, depois vocês podem me dizer, mas muitas vezes nas escolas a gente aprende que os jacobinos são os progressistas, né? São a direita, são a esquerda, e os girondinos são a direita. Né, o que é um equívoco do meu ponto de vista, porque, na verdade, ainda que girondinos e jacobinos eles tivessem divergências, sim, né, os jacobinos eles estão mais ligados ao sans-culotte, que é a classe popular da Revolução Francesa. Né, eles têm uma visão de revolução, talvez, um pouco mais progressista. Os girondinos eles não são conservadores porque diferem dos jacobinos, porque, do meu ponto de vista, pelo menos, conservador é quem não quer a revolução. Né? Se a gente pensa no termo conservador como quem quer conservar a sociedade como ela são os nobres, é o Luís XVI, é a Maria Antonieta. Quem está envolvido na Revolução Francesa não é conservador. Né? Claro que nem todo mundo que está envolvido na Revolução Francesa quer a mesma coisa para o país. Quem é girondino quer uma coisa, quem é jacobino quer outra. Os próprios sans-culottes também têm divergências em relação aos jacobinos. Né? Eles não são um grupo coeso. Mas dizer que os girondinos são conservadores, aí eu já acho demais, porque eles estão, de alguma maneira, lutando para mudar a sociedade na qual eles nasceram, que é o caso da Olympe de Gouges. A gente vai ver que a Olympe de Gouges, ela não é uma jacobina, ela é mais próxima dos girondinos, ela defende o rei, ela quer uma mudança da sociedade, sem dúvida, ela quer uma transformação social, mas ela é uma mulher do tempo dela e da classe dela, eu diria assim. Né? Ela é uma mulher de classe alta, ela é uma mulher que frequentou a corte, ela é uma mulher que é amiga do Condorcet, ela não é uma mulher da classe popular. Então, a visão que ela tem de revolução é claro que é diferente do que seria a visão de uma mulher da classe popular. A gente também tem que colocar as suas ideias no seu contexto, né? Mas isso não quer dizer que ela não fosse revolucionária. Né? Eu acho que o que ela está defendendo, pelo menos em termos de igualdade entre homens e mulheres, é alguma coisa muito diferente do que se tem e do que se pretende na França de fins do século XVIII. Ainda que ela seja uma mulher de uma classe social mais elevada. Então, a gente vai ver que daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Que ela é contra a execução do rei, ela é contra o Robespierre, ela é contra os jacobinos. Mas isso não quer dizer que ela seja conservadora. Eu acho que a gente olhar para ela como uma mulher conservadora seria uma visão, do meu ponto de vista, anacrônica. Porque, para a época dela, está rompendo com uma série de paradigmas. Ela está rompendo com uma série de visões, ela está, inclusive, colocando. Por isso que, inclusive, ela vai ser assassinada, né? Porque ela está sendo muito progressista para a época em que ela vive. Ainda que ela não seja do povo ou favorável a uma república, por exemplo, etc. Então, ela, por exemplo, chega perto do Condorcet, ela é amiga do Condorcet e da mulher dele. Condorcet é um filósofo que defende, que tinha escrito um livro em defesa da igualdade entre homens e mulheres. Então, os dois se aproximam, e ele é um girondino, e ela vai, de alguma maneira, cada vez mais, quando chega a Revolução Francesa, se aproximando de uma visão girondina da Revolução. O que os girondinos querem? Eles querem uma monarquia. Quer dizer, a maioria deles, né, eles também não são um grupo coeso, mas parte deles quer sim uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, na qual as liberdades sejam garantidas às pessoas, na qual os direitos sejam garantidos às pessoas. E isso é uma outra coisa que eu gosto de tratar também, sempre quando eu falo da aula que eu dou aula de Revolução Francesa. Na verdade, para esses homens e essas mulheres que viveram no século XVIII, é muito difícil imaginar um mundo, imaginar uma forma, qual é a possibilidade, qual é o governo, qual é a existência possível de um governo sem rei.
Porque, na verdade, a gente está enfrentando aí, esses homens e mulheres estão vivendo num mundo no qual há mais de 1000 anos a forma de governo é a monarquia. Na verdade, o que não foi monarquia antes, né? Se a gente pensa na época em que essas pessoas estão vivendo, o que não foi monarquia? Ora, é a Grécia antiga, é Roma. Depois disso, que outra forma de governo que se conheceu na humanidade sem ser a monarquia? Então, isso angustia muito essas pessoas. A gente nem vai falar tanto disso, porque o foco não é tanto a aula de Revolução Francesa, mas, na verdade, quando se proclama pela primeira vez a República na história da França, que eu falei para vocês que foi durante os Jacobinos, eles nem sabem direito o que eles vão fazer. Que república é essa? Né? Eles criam uma comissão com várias pessoas, o comitê de salvação pública, o comitê disso, daquilo, 10 pessoas exercendo junto o poder. Essa república presidencialista, por exemplo, como a gente conhece hoje, isso não existe nessa época. Eles nem sabem o que é isso. República é alguma coisa que remete à antiguidade. Então, a gente vai ver que mesmo entre os revolucionários, mesmo entre as pessoas que fizeram parte da Revolução, mesmo entre os próprios jacobinos, a ideia de se matar e de se executar o rei, de se romper com a monarquia, é alguma coisa que é difícil para eles de enfrentar. Porque eles não sabem o que colocar ali, eles não conhecem outra forma de governo que não seja a monarquia. Né? Então não é nada de estranho também que a Olympe de Gouges seja monarquista, não, e que ela defenda a figura do rei. Né? Na verdade, a Revolução Francesa ela não vem para derrubar o rei, ela vem para derrubar uma sociedade naturalmente desigual. Né? Na cabeça deles, ora, isso pode ser resolvido se o rei for obrigado a respeitar a igualdade entre as pessoas. Se o rei for obrigado a respeitar uma Constituição. Se de alguma maneira o princípio de isonomia for respeitado. Para eles não há contradição entre democracia e monarquia, tá? Isso é alguma coisa mais recente. É alguma coisa que vem à medida que a história vai avançando. Então, eles não pensam esse processo histórico como a gente. A Olympe de Gouges também não. Então, ela é, sim, uma revolucionária, ela quer mudança, ela quer o divórcio. A gente vai ver que ela defende lá na Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã o divórcio. Que não exista mais esse casamento na forma como existia antes, que é aquela coisa da mulher se colocar sob a tutela do homem, né? O que é o casamento? Até então, é a mulher que deixa de pertencer ao pai para pertencer ao marido. Né? Ela vai dizer não, e o casamento tem que deixar de ser isso para virar um contrato igualitário entre homens e mulheres, que permita o divórcio, que permita inclusive a separação de bens, que as mulheres tenham direito à propriedade, que elas tenham direito a dispor de seus bens. Então o que ela está fazendo é muito revolucionário. Né? E a gente pode achar que o fato dela ter defendido o rei, né, depõe contra, mas não, a gente tem que colocar um pouco essas ideias no contexto, assim, é um pouco o que eu acho. Contextualizar um pouco a ideia, né? Então, só para a gente já dando spoiler, mas a gente ainda nesse slide aí, às vésperas da Revolução, mostrando ela escrevendo num jornal artigos. Né? Isso aqui é uma reprodução de um artigo, de uma capa de um jornal que ela escreveu em 1788, ou seja, um ano antes da Revolução Francesa, em que ela escreve propondo um projeto de um imposto patriótico, que toda a nação passe a pagar um imposto para, de alguma maneira, salvar a França da bancarrota. E a gente sabe que é um pouco por isso que a Revolução Francesa começa, né? Uma crise econômica sem precedente, a necessidade de repensar esse processo de cobrança de impostos. É isso que dá início à Revolução Francesa. Ela, lá em 1788, está propondo um sistema de cobrança de impostos mais racional para todo mundo, patriótico, que de alguma maneira salve a nação da bancarrota. Outras coisas que ela faz proposta de reformas sociais, de reformas econômicas. Quer dizer, uma mulher que está escrevendo no jornal, que tem projeto de nação, né? Que tem visão política, que tem visão de Estado, que está se posicionando. É muito interessante. E aí, quando vem a Revolução, é um pouco o que eu falei para vocês, né? Ela vai se posicionando, ela vai participando daquilo, ela é próxima de alguns girondinos, como o próprio Condorcet, e ela, em 1791, faz essa declaração que é genial, que é um pouco que coloca ela na história, né? O que dá para ela esse lugar que está sendo um pouco recuperado hoje, de um lugar de certa importância na história, que é essa Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, que é uma sátira. Eu achei incrível, porque, na verdade, o primeiro documento que sai da Revolução Francesa
é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Isso sai ainda em 1789. Né? Todos os homens nascem iguais em direitos. É o primeiro artigo. Ela vai dizer, o primeiro artigo da declaração dela, todas as mulheres nascem iguais em direitos aos homens. Ela faz uma sátira. Ela usa perfeitamente essa expertise que ela tem do teatro. Ela é uma mulher que vem do teatro, né? Então ela usa a sátira para fazer a crítica, para fazer a denúncia. Ela faz a denúncia a partir da sátira. Então, um texto cheio de ironia, que de alguma maneira denuncia o quanto que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é tão liberal, que é tão democrática, que é tão progressista, excluiu as mulheres desse processo. Né? Relegou ainda as mulheres a esse lugar da exclusão. Então, é um texto que na época não foi tão lido assim, é um texto que foi mais ou menos ignorado na época, mas que tem uma importância enorme para mostrar para a gente o quanto que havia, de fato, vozes femininas nesse momento aí querendo ser ouvidas e fazendo críticas interessantíssimas sobre esse processo contraditório aí que foi a Revolução Francesa. E aí o que eu falei para vocês, né, o momento do julgamento do rei, em que ela se posiciona contra a execução do rei, ela inclusive ela se voluntaria a defender o rei se o rei quiser. Né? Ele se coloca, ela se dispõe a defender o rei, claro que ela não vai ter esse lugar de advogada de defesa do rei, mas ela é contra a execução do rei justamente por isso. Né? Ela, na verdade, não é contra a monarquia enquanto instituição, ela é contra a desigualdade, ela é contra o abuso, contra o absolutismo, mas na cabeça dela, como na cabeça de muitos outros, a monarquia pode conviver com um projeto de sociedade mais igualitário, desde que o rei obedeça à Constituição, desde que as liberdades sejam garantidas, desde que a igualdade de gênero seja garantida, que é uma questão para ela, né? Então ela defende o rei e isso vai fazer com que ela se oponha ao Robespierre, né, que é o grande líder dos jacobinos. E aí só uma informação que é legal vocês terem também, para vocês terem uma ideia. O Luís XVI ele vai ser condenado à morte num tribunal revolucionário, né? Todo mundo que faz parte desse tribunal que julgou isso aí faz parte da Revolução Francesa. Todos eles são revolucionários. E mesmo nesse tribunal revolucionário, o Luís XVI ele é condenado por pouquíssimos votos de diferença. Então ele é condenado por 370 votos contra 330. Então, só para vocês verem o quanto que a questão da execução do rei não é uma unanimidade e o quanto que a questão da Revolução Francesa, quando ela nasce, não é uma questão contra a monarquia em si. É uma questão contra a desigualdade que fundamenta e caracteriza a sociedade do antigo regime. Mas para muitas pessoas, ora, isso poderia ser substituído por uma monarquia constitucional com igualdade de direitos, com Constituição, e no caso da Olympe de Gouges, com igualdade de gênero. Então não é necessariamente a monarquia que é o alvo dos ódios. E é isso que vai dividir os revolucionários. Né? Quando a revolução vai se desenrolando, ora, para os jacobinos é importante proclamar a república, é importante que essa revolução vai se tornando cada vez mais popular, enquanto para os girondinos não, eles querem uma revolução liberal, constitucional, mas não necessariamente popular. E aí é isso que vai colocando eles um pouco em campos opostos à medida que a revolução vai avançando. E aí, só para terminar, por que ela morre? Né? Ela morre porque ela faz críticas abertas, ela publica essas críticas contra o Robespierre, contra os rumos que a revolução tá ganhando, contra a própria execução do rei, contra essa escalada de violência, e isso vai fazer com que ela seja acusada de ser antirrevolucionária, né? De estar pregando contra a revolução. Ela, por exemplo, é uma inimiga mortal do Marat, que é um dos grandes nomes do segmento popular da Revolução Francesa. Né? Ele está, inclusive, mais à esquerda do que os próprios jacobinos. Ele faz parte de um grupo chamado Grupo dos Cordeliers, que é mais ainda à esquerda do que os próprios jacobinos. E ela tem ódio mortal dele. Inclusive, o Marat vai ser assassinado por uma girondina. Não ela, né? Mas por uma outra girondina. Então, ela vai ser acusada de ser antirrevolucionária e vai ser condenada na guilhotina. E aí vai ter fim aí a contribuição da Olympe de Gouges para a história da Revolução Francesa, mas não o seu legado. Né? O seu legado ficou apagado por muito tempo, mas vem sendo recuperado, vem aparecendo cada vez mais, felizmente, né?
num movimento muito interessante de se trazer de novo essas narrativas, de se recuperar a narrativa da história de mulheres que sim fizeram parte dos processos históricos, mas cujas histórias foram apagadas. Né? Então, a importância de se recuperar esses relatos para, de alguma maneira, inclusive, se pensar uma sociedade no século XXI que seja uma sociedade mais igualitária, que seja uma sociedade na qual as questões de gênero estejam mais bem resolvidas. Isso passa também pela produção de uma narrativa histórica que recoloque as mulheres no seu lugar, que dê às mulheres o protagonismo que elas merecem, que reconheça a participação que elas tiveram ao longo da história. E aí, só para terminar, eu vou mostrar para vocês um cursinho que vai acontecer no final de janeiro, porque, na verdade, até a primeira quinzena de janeiro, a gente ainda está estudando o Oriente Médio, mas nas 2 últimas semanas de janeiro, eu montei esse curso que eu estou divulgando aqui com exclusividade para vocês, depois vou divulgar no Instagram e tudo, e para a minha própria turma, que chama justamente Mulheres e Protagonismo Histórico. É justamente tratar dessas biografias, trazer essas narrativas e colocar as mulheres nos mais variados lugares, né? Então, não só pensar a mulher ela está presente nos mais variados campos históricos. Então, foi um pouco isso que eu quis fazer. Trazer um caso de uma mulher revolucionária, que é a Louise Michel, que participou da Comuna de Paris. Trazer o caso de uma mulher empresária, que é a Viúva Clicquot, né, que fundou a Maison Veuve Clicquot. Trazer o caso de uma mulher resistente, que lutou durante a Segunda Guerra Mundial, que é a Lucie Aubrac. E trazer o caso de uma mulher intelectual, que é a Simone de Beauvoir. Então, esse é um mini cursinho que vai acontecer a partir do final de janeiro, que vai ser lá divulgado no Instagram do Paris de Histórias. Se vocês quiserem participar, estão convidadíssimos. E eu agora vou tirar o compartilhamento e abrir para vocês falarem. Estou aqui super disposta a ouvir o que vocês tiverem a dizer. Não se intimidem, gente. Posso falar? Claro. Hoje em dia ainda estamos na mesma coisa, negros e mulheres, estamos na mesma discussão, porque são 2 grupos. Agora, o que me incomoda um pouco é assim, quanto mais, por exemplo, muitos direitos trabalhistas se dá à mulher, menos ela consegue emprego, porque as pessoas já se retraem. Então, isso me incomoda um pouco, assim, tem que ter uma cota para mulheres. Não, tem que ter uma cota para mulheres que sejam capazes de... Então, eu acho que é uma segunda, como eu direi, você está, de certa maneira, também avivando esse tipo de coisa, porque por que tem que ter mulher, mas tem que ter mulher que seja capaz, que seja, não é pelo fato de ser mulher. Não, Então, claro. Mas é e a porque, na última verdade, coisa... assim, essa coisa da cota é porque em determinadas empresas, eu imagino, né? Se você não obrigar, é capaz do empregador contratar o homem menos capaz, menos competente, porque é homem, e não contratar a mulher, porque Não vai tem dizer, mas filho. você pode engravidar. Mas é É. isso, a mulher tem crise emocional, tem depressão. Percebam como a gente ainda é herdeiro de uma construção de um imaginário sobre a mulher que vem do século XIX, né? A mulher é muito instável emocionalmente. Ora, isso é construído aí. Quem começa a dizer isso são esses homens da Revolução Francesa, justamente para excluir a mulher do processo político. E a gente até hoje está lidando com isso, né? E a gente até hoje... A única coisa que eu queria, só para terminar, como eu lidei muito com projetos financiados e quando você dá o dinheiro para a mulher numa família mais humilde, tal, se você dá o dinheiro para a mulher, ela gere melhor do que o homem. Isso é engraçado, isso é estatístico. E é engraçado não sei. Então, a mulher, claro que tem certas características, o homem tem outras, né? Mas, de alguma maneira, ela, naquele sentido, ela consegue ser melhor do que o homem. É engraçado, em projetos que a gente financia e tal. E se a gente pensar no exemplo que você deu, que é gerenciar o dinheiro, é uma coisa que é super racional, né? Que não tem nada de emoção, porque Exato. se a gente for pela Isso. emoção, a gente gasta tudo. Então, Isso. o exemplo que você está dando vai justamente na contramão desse imaginário que se construiu de que a mulher é muito emotiva, é instintiva, né? Não é nada disso, né? Que a gente está aqui, ó, a gente está numa aula aqui, refletindo, usando a nossa razão e somos muito mais numerosas do que os homens, né? Então não tem nada disso de instinto e de emoção, né?
Isso aí a gente precisa romper ainda com o peso desse legado, né, eu acho. Natália, posso Diga. falar agora? Claro, claro. Primeiro, um prazer. Eu tinha muita vontade de fazer uma aula sua, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. E eu tinha duas questões, primeiro, né? Primeira, falando até que você está falando da questão da mulher, que joga essa questão de razão, de não ter a razão, de não ter sensibilidade. Eu posso até estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que um exemplo que a gente até leva na parte de artes é a Camille Claudel, que toda vez que fala da Camille Claudel é sempre relacionada ao Rodin, Sim. E sempre foi histérica, que foi internada e tal, e ela tem uma obra belíssima, e dizem até que muitas das obras que teoricamente foram assinadas pelo Rodin, na verdade foram feitas por ela. Então é aquela visão da mulher histérica, emocional, porque teve um caso com ele, e ninguém lembra, fala assim dela, né? Sim, sempre, claro. Toda vez que lembra, e até eu boto eu como culpada também, porque quando você fala da Camille Claudel, você sempre vai lembrar, você lembra do Rodin. E a gente está falando do campo das artes, né? E outra coisa que eu queria perguntar é que você estava falando, no caso da Olympe de Gouges, da questão que ela era abolicionista, a favor do fim da escravidão. Na época da Revolução Francesa, existiam escravos assim que conseguiam fugir, que também estavam ali apoiando a Revolução, ou não? Sim, então, na época da Revolução, na verdade, na época dos jacobinos, é bem interessante isso, porque eles vão abolir a escravidão, até porque é isso, né, incompatível com a ideologia da Revolução, a manutenção da escravidão no Império Francês, então eles vão abolir a escravidão, e você vai ter, inclusive, descendentes de escravos participando da Assembleia dos Revolucionários, indo para a França, né, você vai ter alguns casos de pessoas que vêm do Haiti, que vêm do Império Francês, né, que para participar das assembleias revolucionárias, isso vai ser depois, quando vem o Napoleão, ele restaura a escravidão. Mas os jacobinos vão abolir a escravidão. E isso é uma causa que é dela, por exemplo. Ela está ali super militando ali também pela questão do fim da escravidão. Obrigada. Natália, eu acho que essa escravidão era basicamente nas colônias, não era? Não Sim, era claro. Não era na França, não. Quer dizer, na França metropolitana, né? Era no Império. A França escravizava, usava a mão de obra escrava nas suas colônias e vai ser obrigada não, quando vem a Revolução Francesa, quando os jacobinos, que são esse grupo mais progressista, assumem a Revolução, aí eles vão decretar a abolição da escravidão. E eu lembro de Rouge, ela escrevia com o nome dela mesma, ou ela usava algum pseudônimo? Ela usava esse Olympe de Gouges, que é como ela passou a se nomear quando ela vai para Paris e passa a frequentar essa sociedade de corte, né? O nome dela, na verdade, era Marie Gouges, mas desde que o marido morre, que ela um pouco recupera a autonomia dela própria, né? A possibilidade dela própria decidir o que vai fazer e tudo, ela adota esse pseudônimo para escrever como Olympe de Gouges. Mas como mulher, né? Ela como mulher. Não. Até porque, como ela não tem marido, não precisa de uma autorização masculina, exato. Estranho isso. Por isso que ela não vai casar. Ela vai ficar como amante do cara que quis casar com ela, mas ela não vai casar, porque senão ela perde autonomia. Ok, obrigada. Que aula delícia essa. Muito bom. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Não se intimidem. Tô vendo um monte de gente aí quietinha, sem falar nada. Nath, mesmo na narrativa da Zelda Fitzgerald, né? Sim. Que atrapalhava o Scott. Sim, exatamente. Toda essa construção narrativa sobre ela, né? Estão reconstruindo a história dela, né? Publicando diário. Sim. Tem até a Pri, não sei se a Pri tá aqui ainda, mas ela assistiu a aula, que foi super que é uma amicíssima minha, que tá aí, ó, tá mostrando no chat que tá aí, que leva comigo o grupo de leituras do Paris de Histórias, que super a nossa afinidade começou aí, porque ela estava lendo Zelda Fitzgerald, e aí a Lê, que é uma amiga nossa em comum, falou comigo, e eu já tinha visto uma série, não sei se vocês já viram no Amazon Prime, que é uma série sobre a Zelda, que reconstrói a imagem, né, que mostra uma imagem da Zelda completamente diferente dessa imagem que o Hemingway construiu um pouco no Paris é uma Festa, né? Essa imagem daquela que sabota o marido, que desequilibrada, é maluca.
É sempre assim, pra toda mulher caramba. que quer uma certa autonomia, né? Toda mulher que enfrenta, ela é sempre maluca, né? Ela tá sempre querendo. É isso, né? Exatamente. A gente tá até Eu Você li sabe o Paris nome da série? Zelda. Ah, o Não é nome da série Zelda? é Zelda. Vou ver, vou procurar. Deve pela A associação. série se chama só Z Z, a mesmo. série chama Z, isso, Pri, exatamente. É, Tá bom. Chama Z. E tá no Obrigada. Amazon Prime. Ah, ótimo. A Depois- Amazon tá com... Esses dois são interessantíssimos. Vale muito a pena ler essa Valsa é Minha, da Zelda. Sim. Assim, eu fiquei É. obcecada com o livro. Eu li depois da aula do Hemingway, eu fiquei obcecada. Eu li Paris é uma Festa. Eu também. E agora lendo É Suave à Noite, do Scott, para eu ler a versão dele agora. A Pri falou que queria ler, inclusive. A gente Eu estou lê lendo também no clube aquelas de leitura. francesas mas meio deprimente, Coração Apertado e a Canção de A Niná. Marinda. A nossa, Leila Slimane. Mas é tão bem escrito que você não consegue parar mesmo num tempo de pandemia. Tem gente que fala, mas você vai ler isso, mas é um troço tão bem escrito. Tão bem escrito, Não, com mulheres claro. fantásticas. Não, e é isso, né? É de fato, essas duas, por exemplo, são duas das poucas mulheres que ganharam um Goncourt, que a gente fez naquela aula sobre Pois é. Goncourt. A gente falou Pois disso, é. né? Mais de 100 prêmios Goncourt, tem aí 15 mulheres que venceram. Então, a gente ainda está, né? E é nesse sentido que é importante trazer essas narrativas, né? A gente precisa colocar de novo essas mulheres na história. Dar para elas o protagonismo que foi negado historicamente, que isso tem a ver com essa conjuntura desigual na qual um pouco a gente vive até hoje, eu acho. Natália, só mais uma coisinha que eu tinha notado. Você falou que não conseguiram, não aprovaram, não conseguiram levar os restos mortais da Olympe para o Panteão. Sim. Na época, a justificativa foi o quê? O que o governo francês justificou sei. para não... Eu acho que esse grupo que fez pressão política não conseguiu fazer pressão suficiente a ponto de conseguir panteonizar ela. Mas o que eu li, montando a aula de hoje, é que essa batalha, eles perderam a batalha, mas não perderam a guerra. Que a mobilização continua. E ela é uma das panteonizáveis. Então é possível que daqui mais cedo ou mais tarde ela apareça aí no Panteão. Essa é uma disputa que ainda tem sido travada, hein? Os historiadores, os intelectuais, as pessoas que estão vinculadas a esse projeto ainda estão mobilizados nisso. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar, que tem aparecido muito hoje, né, no mundo contemporâneo. Se a gente pensa toda essa questão das estátuas, de se derrubar a estátua ou não, né, de que estátuas são essas? Pensar na estátua como narrativa. Pensar no porquê que aquela estátua está ali, por que está se exaltando aquela figura. E mais, pensar em quantas estátuas femininas a gente vê pela cidade. Se eu for pensar em estátuas, a única estátua feminina que eu já vi em Paris é a estátua da Joana d'Arc, que fica ali na rua de Rivoli. Fora essa... Aqui no Brasil não tem também, né? Eu trabalho no Museu do Amanhã, então assim, a gente faz um trabalho lá de... trazer muita história das mulheres cientistas também, né? E a gente faz alguns programas para... A gente fez o último, vieram mulheres do Brasil todo, de todas as regiões, cada uma com um projeto melhor que o da outra, assim, você ficava assim, impressionada com os sotaques, com as histórias de vida e com as experiências e com tudo que elas estão construindo na academia. E mais, né? Mulheres que ficaram invisibilizadas na história também, mulheres cientistas, muitas, claro, que faziam pesquisa junto, né? Tem uma história da mulher do Einstein que nunca apareceu, que ele rasgou todas as cartas e que diz a história que ela participava das pesquisas com ele e ele simplesmente só assinava. Então, tem várias histórias. Tem um livrinho que chama As 100 Maiores Cientistas, alguma coisa assim, e agora tem esses projetos, né, no mercado editorial que são importantes, que mostram como as mulheres participavam de várias descobertas, mas não assinavam. Então, enfim, o caso da Marie Curie, por exemplo, né, que tem um livro que a Rosa Monteiro escreveu, que é uma história maravilhosa. Inclusive, ela quase não fica proibida de receber o segundo Nobel. A mulher recebeu 2 Nobel, né? Não é qualquer cientista, porque ela tinha um amante
E aí ela tinha perdido o marido e tinha um amante e ela era mal vista na sociedade por não, causa ela disso. quase perdeu a nacionalidade francesa por causa disso. Ela era execrada pelos franceses conservadores. E ela não vai, não sei se você sabe, eu vi o filme sobre a Marie Curie agora, que passou aqui na França. O primeiro Nobel ela ganha com o marido, e só o marido é convocado a receber o Nobel. Ele vai sozinho e ela fica. Exato. Então, Tem esse livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, né? Que conta muito essa história, a Rosa Monteiro conta. E aí a gente fez um evento no museu para discutir com meninas, né, de 10 anos, ali da região portuária do Rio de Janeiro, sobre essa questão das placas de ruas e das estátuas. São pouquíssimas mulheres homenageadas. Em geral, essas mulheres homenageadas ou elas são mães de algum homem importante, ou elas são, ou o nome de rua, assim, é o nome de santa, muitas santas, mas assim, a história das mulheres, né, que fizeram e que aconteceram, e que a gente nem conhece, nem chega a conhecer, não estão aí homenageadas, né, nessas placas e nessas estátuas. Temos a Joana Angélica e Maria Quitéria, né? Tem aqui em Ipanema a Joana Angélica, Maria Quitéria e a Clarice Lispector. Tem algumas, são pouquíssimas em relação à quantidade de placas com nomes de homens. Assim, olhando assim nessa perspectiva, olhando nessa perspectiva, a gente está em minoria e está errado, né? Temos que corrigir isso, sim. Claro. E temos que conhecer a história da Olympe de Gouges. Eu achei interessante que você mostrou um livrinho da Olympe, infantil, da sua filha. É uma história em quadrinhos. Da minha filha, exatamente. Exatamente. Eu comprei para ela, ela falou, mamãe, você tem que mostrar o meu livro. Tá bom, vou mostrar. Tá bom. Porque é assim que a gente é na escola, né? Claro. E quando são pequenas que a gente já começa com certeza. A contar. Então, as historiadoras trazer a história, contar a história da Revolução Francesa, mas levar o Olympe de Gouges para a sala de aula. Olha que sem dúvida, super legal. Interessante. Né? Isso eu acho que se alguém aqui dá aula de história, é muito legal trazer isso, né? Repensá-la, colocar essa personagem na aula da Revolução Francesa, tratar assim dessas questões de gênero, tratar das contradições da Revolução Francesa, né? A gente geralmente pensa a Revolução Francesa como um processo só libertário, só democrático, tratar das contradições que estavam ali, né? E acho que pode ficar muito mais enriquecedor, né? Muito mais interessante. Com certeza. Muito bom. Ana Paula, qual é o nome do livro que você falou da Zelda? Você está lendo? Essa valsa é minha, né? Em inglês é Save Me the Waltz. É maravilhoso. Save Me the Waltz. Save Me the Waltz. Isso, essa valsa é minha. Ai, meu Deus. Gente, mais alguém muito quer falar? Muito bom ver um americano. Meia-Noite em Paris, né? Eu só fui Meia-Noite em Paris, dá essa ideia de todos os escritores, e tem uma mulher, né, que... Não, tem mulheres muito importantes ali naquela Paris dos anos 20. Muito importantes. Muito importante. Muito interessante. Vejo 500 vezes esse filme. Meia-Noite em Paris, porque é muito bom. É muito bom, é muito bom. Natália, e você comentou de um filme que passou aí, eu acho que no Festival Varilux, mas eu não consegui anotar o nome. Então, chama A Revolução em Paris. Eu vou escrever aqui, em português chama A Revolução em Paris. Okay. E vale a pena procurar, eu não sei se está... Esse filme está no Telecine. Eu vi no Telecine e vi na Look, ainda estava gratuito quando eu vi. Pô, que legal. Eu também. E eu botei privado sem querer. Espera aí, eu vou escrever de novo. Não, esse filme é muito legal, sabe? Porque esse filme ele incorpora essa nova historiografia. Então, é um filme que vai pensar a Revolução Francesa e vai dar o protagonismo para as mulheres, vai dar o protagonismo para as classes populares, vai trazer uma série de outras coisas, né? Não é aquela revolução só de salões e de filósofos e de personagens conhecidos. É uma revolução que vai lá para o meio da Bastilha, para o meio do povo, que vai... É bem legal esse filme, vale muito a pena ver. E tem a coisa das mulheres, elas estão ali o tempo todo. Então vale a pena, é uma boa dica.
E mais uma vez dizer que sua aula foi maravilhosa. Para quem está assistindo pela primeira vez, é um aprendizado enorme. A gente não cansa de te agradecer, né? Você tornou a nossa quarentena super rica. Eu já até falei para ela que, às vezes, em certos assuntos, principalmente agora nessa parte do Oriente, eu me sinto assim, saindo das trevas, que eu me achava nas trevas, estudando esses países que a gente não consegue entender, né? E dizer que você assim foi fundamental, né? Você migrou do turismo nas ruas para essas aulas e nós somos fiéis aqui, né? São. Todos os sábados e agora sábados e domingos, né? Exatamente. Daqui a pouco não vão mais aguentar me ver, né? Tô quase todo dia com vocês. Sábado, domingo e quarta agora. E quarta, ainda teve quarta, exatamente. É a ironia do vírus, né? Você poder ver 1000 coisas que você não veria normalmente, porque teria que se deslocar, você não teria esse público. É tão engraçado isso, eu penso. Não, é incrível. E é legal essa coisa de ter turma, porque, na verdade, a minha origem não é... A minha origem não é o turismo, né? A minha origem é a sala de aula, né? Então, para mim, essa coisa de ter turma é uma coisa que eu adoro, né? Eu adoro. Inclusive, tem a Monique ali, ó. Essa aqui que está aqui no cantinho, ó. Ela foi minha aluna, ela tinha o quê? Quantos você tinha, Monique? Uns 13 anos, 12 anos? Eu tinha 12. 12 anos. Ela foi minha aluna no meu primeiro ano como professora. Uma aluna maravilhosa, inteligente, incrível. E aí, aluna do município, e ela super me inspirou, assim. Olha. Sempre foi assim, sempre falou assim, sempre planejava a aula de uma forma em que todo mundo ficava muito encantado. Ah, que fofa. Maravilha. Então é isso, gente. Você se inventou e fez nós nos reinventarmos também na quarentena, né? Pois é, cara, eu adorei. E eu acho legal. E, na verdade, a minha batalha é um pouco essa. Eu falo um pouco com os meus amigos isso. A minha batalha é muito mais levar a história, levar o conhecimento acadêmico para fora da universidade, quebrar os muros, levar para todo mundo, né? Porque a gente tem uma coisa de ficar a academia discutindo entre ela, né? O professor na universidade com o doutorando, com o mestrando, e um outro mundo que não se comunica. E aí o professor da universidade olha e fala, aquele professor desatualizado da escola, mas ao mesmo tempo não está afim do diálogo também, né? Então eu não gosto disso, eu gosto de fazer esse trabalho, de levar para fora, de dialogar com quem não é da universidade, de falar com todo mundo, com quem não é historiador. Então isso é o que eu gosto de fazer e me dá um prazer enorme, assim. E saber que as pessoas gostam de ouvir também, então é melhor ainda. Melhor ainda. Natália, Diga. Eu acabei perdendo acho que foi de setembro para cá, né? Porque foi em setembro que a minha vida... Mas também faz parte. Você está disponibilizando todas essas aulas para trás ou não? São algumas? Eu tenho as aulas gravadas, sim. Tem gente que me pede para comprar as aulas gravadas. Eu tenho, sim. Eu sempre gravo. Essa aula que eu gravei, eu vou colocar como aula pública. Então, depois eu vou colocar lá no Instagram, no Facebook, o link. Todo mundo que quiser ver, que chegou atrasado, que não perdeu uma parte, que caiu a conexão, vai poder rever como aula pública. E as outras aulas do curso estão gravadas, então é possível rever quem quiser, sim. Então tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Okay. Então, até ano que vem para mim. Muito obrigada. Maravilhoso, tudo maravilhoso. Gente, obrigada também por terem vindo. Obrigada. Adorei passar meu fim de ano com vocês. Para vocês também. Até sábado. Até para quem está sábado, até sábado. Para quem não vai estar, até uma outra oportunidade. Obrigado por vocês terem vindo, viu? E a gente vai se falando. Obrigado por essa aula. Imagina. Obrigado, gente. muito bom. Natália, obrigado pelo mega presente de Natal. Maravilhoso. Obrigada. Um beijo carinhoso para vocês, gente. Obrigada, Natália. Beijo para você também. Feliz Natal. Beijo, todas. Feliz Natal. Obrigada, né? Tchau. Beijo. Feliz Natal. Tchau.